Acabei de chegar. Se ainda falo um pouco truncado, se minha fluência te soa estranha, se a isso se considera robotizado, se ainda me falta alguma manha, é só porque acabei de chegar, é só porque sou nova neste lar, e entre as novidades é esta a surpresa. Agora, tem Alexa em língua portuguesa. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Hiperespaços. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a automação residencial. Primeiro que o título, como você deve estar vendo aí, já é uma brincadeirinha que a gente fez, né? Alexa, assuma minhas responsabilidades, que eu vi um meme no Facebook e achei bastante engraçado. Mas hoje a gente vai tratar um pouco sobre a automação residencial, porque é um tema bastante recorrente que vai fazer parte do nosso dia a dia futuramente. Algumas pessoas já têm isso como parte do dia a dia, mas coisas como a gente já viu em filmes, por exemplo, ligar uma luz pela voz do comando, abrir janela, fechar em horários pré-definidos. A casa já saber o horário que você acorda, então ela abre a janela em um horário específico, entre outras coisas que a automação residencial já nos proporciona. Mas a gente vai conversar um pouco assim sobre cada tópicozinho aqui, que a gente pode definir o que é a internet das coisas e o que ela trará de bom para o nosso dia a dia. Dá um alô aí, pessoal, que a gente está aqui com o Sérgio e Bia. Dá um alô, pessoal. Olá! Alô? Só sucesso. Alô? Muito bom, muito Sucesso. bom. Primeira coisa aqui que a gente vai falar um pouco. O que vocês sabem sobre automação residencial ou então internet das coisas? O Sérgio já sabe de tudo, mas tudo bem. Mas Bia, você sabe de alguma coisa? Basicamente nada. Quando eu falo basicamente nada, é basicamente nada mesmo. Tipo, que todo mundo talvez saiba ou acha que sabe, só que não sabe. Deu pra entender? Eu acho É. que, na É isso aí. verdade, você sabe muita coisa, só que você não sabe que você sabe. Tá Porque parecendo são, eu dando aula de música. porque são muitas coisas que você já viu em filme, você já viu alguma série tratando, ou então em algum comercial de carro, de alguma coisa da Amazon, então você já deve ter entrado em contato com esses conceitos, só não lembra o que é, porque não conhece como uma palavra só, né? Primeira coisa, a internet das coisas, basicamente é que você tem uma interconexão entre vários aparelhos físicos. Então, é um conceito que abrange não só a residencial, só que a gente vai tratar especificamente do residencial nesse episódio, só que a internet das coisas você vai unir várias coisas físicas, por exemplo, o que se tem em mente para um futuro acabar com os engarrafamentos, é conectar os carros serão autônomos, serão conectados em uma rede e os semáforos serão conectados em uma rede. Então, se tiver uma via passando, aí ele bloqueia uma via, então os carros não passam, então anda em certo limite de velocidade, isso vai provavelmente inibir muitos acidentes de carros e tal. Então, é uma aplicação de internet das coisas. E quando a gente chega na internet das coisas no ponto residencial, é que a gente vai tratar aqui agora de uma automação residencial, né? Então, é com você tem um assistente virtual que conecta várias coisas em sua casa. Então, se você tiver um ar-condicionado e um aquecedor, então, aqui em Salvador isso não funcionaria tão, né? No caso de um aquecedor, mas o ar-condicionado. Então, ele sente a temperatura do ambiente, se subir demais, ele liga automaticamente um ar-condicionado. Então, ele começa a refrigerar a casa. Você chega em casa, a primeira coisa que você faz, por exemplo, se tivesse um dia frio, seria o chuveiro ajustar a temperatura para você tomar um banho. Então, são várias aplicações que no futuro próximo a gente terá. Só que várias coisas a gente já tem no nosso dia a dia, como é o caso das assistentes virtuais. E aí, Sérgio, dê a sua colaboração aí para a gente sobre as assistentes É, virtuais. em relação à automação residencial, eu acredito e penso e faço dessa forma que, tipo, a assistente virtual é a última coisa que você deve comprar. Por quê? Não adianta você comprar uma assistente virtual para você conversar com ela, tá ligado? Você tem que ter alguma coisa para você automatizar, entre aspas. Então, tipo assim, eu não vejo muito sentido
de você comprar uma Alexa se você não tem uma lâmpada, se você não tem uma tomada, se você não tem alguma coisa que integre com ela. Até mesmo o ar-condicionado, as cortinas, tem várias outras coisas. E, tipo, tá surgindo muitas coisas atualmente que são inteligentes. Então, várias delas, tá ligado? É um pouco caro em relação às que não são inteligentes, porém, eu acredito que esse é o primeiro passo. Se você gosta desse meio, se você quer fazer isso, esse é o primeiro passo. Não é começar pela Alexa, porque na automação residencial, a Alexa ela somente é o controle de voz. Além das outras funções óbvias que ela tem, tipo, como caixa de som, fazer perguntas e respostas, ela tem uma série de outras funções, porém, em relação à automação residencial, ela nada mais é do que um controle de voz. A Alexa, ela possui gerações, então, assim como qualquer outra coisa, ela vai melhorando a cada versão. Então, ela já teve sua versão 1, 2, 3 e atualmente ela está na 4. A divergência entre as gerações não é em relação às funções da Alexa, é mais em relação ao hardware, que é tipo, como ela mais é conhecida dentro de uma caixa de som, a Echo, Echo Dot, Echo Normal e Echo Studio, que são os nomes dos objetos que possuem a Alexa, porém existem televisões que já vêm integrada, então existe outras formas de se conseguir. Mas a Echo, por si só, ela vem atualizando o seu hardware, o seu, que é, como é que eu posso dizer, a amplitude do som, a qualidade do som. Então é isso que ela vem atualizando. Em relação ao seu software, ele se mantém, as atualizações funcionam em todas as versões e é isso. Em relação ao hardware e software da Alexa, eu vejo ela como o centralizador de tudo, porém o controle de voz. Não adianta você comprar ela se você não tem o que centralizar e nem o que controlar, entende? Eu penso dessa forma. Sim, porque como eu dei o exemplo por exemplo, do chuveiro, já existe formas de automatizar o chuveiro. Só que se você não tiver como automatizar esse chuveiro, não adianta você ter o comando de voz para ativar esse chuveiro. Mas já existe muitas formas de automatizar uma casa hoje aqui no Brasil. No Brasil, essa automação residencial ela está um pouco meio que apagada no cenário. Em outros países, ela é bem mais forte. Só que de uns tempos para cá, eu vejo muitas pessoas comprando a Alexa de primeiro caso e aí depois ela começa a comprar as coisas para automatizar a casa. E aí, tipo, acaba sentindo um peso muito grande, porque por as coisas serem caras, e vai querer comprar tudo de vez. Então, tipo assim, no Brasil, as coisas não costumam baratear. Então, uma lâmpada, por exemplo, na promoção, a lâmpada custa mais ou menos, em média, R$ 70, 75, se você for comprar numa loja daqui. Se for comprar na China, é um pouco mais barato, tem uma série de outros fatores para você poder comprar. E isso dificulta muito de você ter uma casa automatizada no Brasil, né? Porque você não tem um poder de compra tão grande para poder automatizar uma casa inteira. Então, atualmente, mesmo com a sua grande difusão, um pouco seletivo. Você precisa ou querer muito e fazer uma economia para poder comprar isso, ou você tem que ter uma certa quantia de dinheiro para você poder automatizar, entende? Se você for fazendo aos pedaços com o tempo, você também consegue. Só que a grande maioria das pessoas não fazem isso e elas desistem no meio do caminho por causa do preço das coisas. Com certeza, não vai desistir no meio do caminho. Porque as coisas no Brasil costumam ter um preço um pouco absurdo, né? Série de vários fatores que a gente não vai entrar nesse momento. Mas sim, então já existe formas de fazer automação residencial no país, só que não é muito difundida porque os preços são muito altos. Só que acho que ano passado entrou muito em evidência a compra da Alexa. Provavelmente envolve várias questões, né? O pessoal estava em casa por causa da pandemia, então foram procurando coisas e subiu muito os memes com a Alexa e as assistentes. Então o pessoal começou a comprar a Alexa e tal. Só que, como você falou, algumas funções ela tem, por exemplo, escutar uma música. A Alexa toque para mim tal música. Então ela faz essa função. Mas quando se trata de uma automação, ela como você falou, é a última ponta. Então, as utilidades mesmo de ela automatizar uma casa que ela pode oferecer não são tão utilizadas assim, em razão disso. Mas já existem várias coisas. Por exemplo, eu vou sair um pouco da automação residencial só para dar um exemplo, que vai ser um carro. O Tesla tem um assistente virtual
que faz tudo para você, né? Então, ele é um carro elétrico, tem como você colocar para ele ser autônomo. Então, eu já vi um vídeo na internet que um cara fala assim, a assistente pessoal dele é Tesla mesmo. Então, Tesla, transforme, abaixe o banco para eu deitar. Aí ela vai lá, abaixa o banco, ele deita, aí ele fala assim, Tesla, liga a TVzinha. Aí ele vai no, tipo, sai do teto do carro, sai uma TVzinha, aí ele começa a assistir. Aí ele fala assim, Tesla, me leve para meu trabalho. Eu achei isso extremamente genial, esse vídeo. Ele tá deitado, assistindo televisão, e o carro tá levando ele para o trabalho dele. Eu achei genial esse vídeo. Então, é uma das possibilidades que tem de conectar as coisas. Aí eu dei o exemplo de um carro, mas a gente pode entender isso como uma futura automação residencial que vai acontecer. Né? Uma hora ou outra vai acontecer. Né? O Brasil vai demorar um pouco por causa de outras questões, mas vai acontecer muito em breve. Bia, quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora? Eu, na verdade, queria fazer várias, mas bora uma coisa de cada vez. Sim. Quando vocês começaram a falar de internet das coisas, falaram da integração entre os diferentes objetos, os diferentes eletrônicos, mas ao mesmo tempo sobre a automação. É as duas coisas ao mesmo tempo ou é um ou outro? Essa questão da internet das coisas. É eu conseguir conectar, fazer o que a gente já faz, que é conectar a televisão com o computador com o celular, que é, querendo ou não, a maioria das pessoas em casa já fazem isso, já são equipamentos que já estão integrados, porque eu acho que não tem uma pessoa que não tenha um Smart TV. Se não tem, tem aquele aparelhinho do lado, aí conecta os três. Ou é a questão de deixar ele livre, leve e solto, para ele decidir o que é que vai ser feito? Você pode fazer as duas coisas. Você pode programar e o dispositivo, por conta própria, tomar uma ação, ou você pode utilizar ele fazendo... chamando ele. Tipo, você parece o celular com a televisão. Você pode pedir alguma coisa à Alexa, entendeu? Então, tipo assim, você pode tanto deixar ela programada para fazer alguma coisa, tanto ligou a luz quando você chegou em casa, destrancar a porta quando você chegou no prédio, entendeu? É porque existe fechadura, eu acho que eu não tinha falado antes, mas existe uma fechadura também inteligente, que você pode... ele pareia com o seu celular, e aí quando você chega próximo à sua casa, ele conecta e aí já destrava a porta. Pode ser uma série de automações, isso você pré-programa. Sobre a internet das coisas, você pode simplesmente pedir para ela fazer alguma coisa naquele momento e ela vai executar a ação. Então, as duas coisas funcionam em paralelo. Pronto. E eu tenho mais uma pergunta. Já que a gente está falando sobre integração entre vários aparelhos e automação, e a gente está, no caso, vocês estão falando muito sobre Alexa e assistentes, a gente meio que já usa o celular como essa função de conexão entre as coisas. Eu não estou falando só de televisão e de computador. Estou falando de banco, de compras, de a própria fechadura que você falou. Então, uma forma do brasileiro poder iniciar essa automação sem necessariamente pular para a Alexa não poderia ser utilizando o celular como meio, como a conexão para poder começar a fazer isso e depois ir para um Alexa, ou seja lá o que for? Você pode começar com os assistentes pessoais do próprio celular. Tipo, tanto da Apple quanto do Google. Eles integram com os aparelhos inteligentes, porém é muito mais complicado de se fazer. A Alexa, ela facilita um pouco. Ela meio que centraliza, porque cada equipamento inteligente, você não necessariamente vai comprar da mesma marca, para ficar no mesmo aplicativo. Então, tipo assim, você pode comprar uma lâmpada da Positivo, uma tomada de uma marca chinesa, um interruptor de uma marca AGL. São marcas diferentes e cada marca possui o seu aplicativo individual. E aí a Alexa, ela possui um aplicativo em que ela centraliza tudo num lugar só e ainda bota o controle de voz. Você pode controlar cada um deles separadamente pelo seu celular, com o assistente pessoal do celular, ou você pode controlar somente pelo aplicativo, apertando um botãozinho que ele liga e desliga. Então, não necessariamente a Alexa é necessário. Por isso que eu falei que eu vejo ela como a última ponta, porque você pode comprar o equipamento inteligente e utilizar ele somente com o aplicativo. No caso, a Alexa, ela iria facilitar porque ela iria centralizar tudo. Você consegue fazer pelo celular, só que ficaria mais complicado, porque são muitos aplicativos, não é isso? Com a Alexa, Isso. ela sozinha ia dar conta de todo mundo. Isso. A Alexa, ela meio que integra todo mundo e une um aplicativo só. Você pode usar o aplicativo da Alexa sem você ter o controle de voz, e aí você centraliza tudo lá. O aplicativo, ele tá disponível, qualquer pessoa pode baixar, criou sua conta na Amazon, você pode centralizar tudo lá. Não necessariamente você precisa ter a Echo em casa, porque a Alexa, você pode usar ela no próprio celular.
você não precisa ter o dispositivo Echo, nenhum deles. Você pode usar tudo pelo celular e usar o microfone do celular para controlar tudo. Só que meio que você vai deixar o seu celular, deixar de utilizar ele para ele continuar nessa função, entende? Então, tipo assim, a Alexa ela é justamente para ser um dispositivo em que ela vai ficar te esperando você lançar o comando de voz. Mas você pode usar tudo que tem nela em relação à inteligência da Alexa, você pode utilizar tudo dela no seu celular, sem ter o dispositivo. Interessante, interessante, interessante. Podem continuar, fiquem à vontade. Aí só falando mais uma coisinha sobre internet das coisas e automação. Você ter alguns aparelhos em casa não significa que você tem uma internet das coisas. Por exemplo, você tem uma Smart e tem um celular. Você consegue fazer a conexão entre os dois pelo Bluetooth, mas não significa que ela vai ser automatizada, entendeu? Por isso que tem essa relação. Uma, como o Sérgio falou, uma é paralela à outra. Então, você tem a conexão de vários aparelhos e a automação, você precisa de algum meio para fazer. Por exemplo, o Sérgio falou da fechadura, eu vi um vídeo de uma fechadura inteligente, né? Interessante. Tem a fechadura, aí do lado da campainha tem um bloquinho, onde ele dá acesso através ou de um código ou de só digital. Então, quando você desbloqueia, ele destrava a, ele destrava a fechadura e automaticamente ele acende, se for noite, ele entende que está noite, então ele já acende a luz da casa. Se tiver um ambiente quente, ele já começa a refrigerar a casa. Então, são várias possibilidades que tem de automatizar. Então, é muito massa você ver uma casa inteligente que está caminhando, né? Tem um desenho, não sei se vocês já ouviram falar dos Jetsons. Vocês já ouviram falar desse desenho? Quem não ouviu? Já assim, é o desenho que está agora representando o Bradesco, né? Eu acho esse desenho muito interessante. Outro dia eu estava lendo sobre ele, porque ele elabora, acho que ele é de 60 e pouco, ele já várias coisas que existem vão existir com automação residencial, eles já colocaram lá, né? Mas várias coisas ainda não existem. Mas era moda nos anos 60, 70 fazer muita coisa futurista, né? Mas você tem Então, que parar para pensar que tem filmes também dessa época em que você jogava xadrez com computador, mas que para todo mundo era ficção científica. Você tinha celular de flip, aquele veião de abrir, que aparecia em filmes, sei lá, de Star Trek, daí por diante. O povo achava que era maluquice e hoje em dia a gente tem smartphone. Então, os Jets são muito interessantes que eles previram, por exemplo, uma casa toda automatizada, né? Então, um assistente pessoal deles é, é a robozinha que é empregada, só que eu esqueci o nome. Então, eles já tinham um assistente pessoal e já tinha a casa toda automatizada. Então, e tinha outras coisas também, por exemplo, o trabalho de uma hora e meia por dia, por exemplo. Já é uma coisa mais futurística ainda, né? Que a gente pode atingir ou não. Mas isso é uma coisa que a gente trata no outro episódio. Mas sim, então as ficções têm um papel interessante na hora de essa relação com a realidade. Então, várias coisas que a gente poderia ter visto lá no desenho já são possíveis de fazer hoje, né? Então, você destrancar uma porta com um sensor digital, então com a voz, ou então, como o Sérgio deu exemplo, você informa, através do celular, você informa a sua casa que você está chegando. Então, ela abre a garagem, por exemplo, você está no carro, ela abre a garagem e ela já começa a fazer umas certas coisas. Então, essa integração que está se caminhando para a gente entrar, eu acho extremamente deliciosa, né? Então, a gente falou bastante dos benefícios, né? Que é a integração da casa, ela vai facilitar, algumas atividades elas vão facilitar, é, por exemplo, cozinhar. Já existe algum, alguns módulos que já estão fazendo comida. Existe alguns módulos também que é de limpeza. Alguns módulos de limpeza também já estão existindo. Quando tem um vídeo que eu assisti que uma mulher tinha 4 módulos de limpeza. Então, os quatro faziam uma coisa diferente, né? Um varria, um,
Um era aspirador de pó, o outro era lavava o chão com sabão em pó. Então, assim que ela saía de casa, já era automática, né? Quando saía de casa, então os 4 modos ativavam, cada um fazendo uma função de uma vez, uma opção de lavar prato sozinho, né? Que tinha uma lavadeira, fazia tudo automático. Então, essa integração para automatizar alguns serviços vão ser excelentes, porque a gente vai ficar com um tempo livre para fazer outras atividades, né? Ou, quem sabe, descansar, se por acaso a gente atingir um patamar que a gente trabalhe só 1 hora por dia, né? Um sonho para muita gente. Pra muita gente. Mas é aquilo, né? As assistentes pessoais, ela tem seus dois pontos. São vários benefícios, ela pode disponibilizar um tempo muito grande extra para você, como com o uso desses robôs inteligentes, né? Tanto para varrer quanto para passar pano, a máquina de lavar inteligente, que você chega com roupa suja, bota lá dentro, e aí você pode integrar ela com a fechadura. Você fechou a porta, o robô para de varrer, de passar pano, começam a trabalhar. Você abriu a porta, eles voltam para carregar, entendeu? A máquina de lavar, você pede ao assistente e manda ele lavar. Ou você deixa um horário fixo no dia que ele vai lavar toda hora. E aí você pode pegar uma lava e seca, que a roupa já vai estar lavada e seca ali dentro e você só precisa coletar, entendeu? Mas, tipo assim, essas automações, elas podem vir para um lado positivo também como um lado negativo, que seria o sedentarismo, que ela poderia aumentar muito a incidência de sedentarismo, porque a pessoa, nosso metabolismo, temos o metabolismo basal, que é aquela taxa calórica que a gente utiliza para fazer ações diárias. Subir e descer uma escada, digitar no teclado, andar pela casa, pegar comida, digestão. Então, tipo, existe uma taxa calórica que você necessita para você ter as suas ações de dia a dia e sobreviver. Essa taxa calórica ela pode cair muito porque você não vai nem levantar para ligar uma luz, que seria um uso do seu corpo dessas calorias que você necessita. Então, você pode engordar de forma muito fácil, você pode se tornar um obeso, e para isso você precisa suprir para o seu corpo a taxa de exercícios diária. Ou seja, se você tem um dia a dia muito agitado, se você trabalha andando de um lugar para o outro, não necessariamente você vai precisar fazer um exercício no final do dia, para você manter sua saúde ok. Mas se você trabalhar sentado num computador e você tiver um assistente pessoal na sua casa e ela controlar basicamente tudo, você não vai levantar para nada. Então, a sua facilidade de você se tornar um obeso é muito grande. E eu vejo esse como um ponto negativo bem forte das assistências pessoais e da automação residencial em si. Ela ajuda bastante, economiza muito tempo, mas você tem que sempre estar com um pouco de olho naquilo que você vai automatizar. Às vezes nem tudo é necessário, entende? Sim, e você falando, na verdade, você me lembrou de ficção, por acaso. Wall-E, a segunda metade do filme, na parte da nave, o estado em que as pessoas estavam lá dentro. E que tudo era feito por robôs, tinha robô para praticamente tudo, não é isso? Do filme, e as pessoas só ficavam. Até as cadeiras, no caso, elas não andavam, as cadeiras que levavam as pessoas para um lado para o outro, dependendo de onde elas queriam ir. O alimento é dado para elas, e realmente no filme todo mundo é tão obeso que a cena em que um deles levanta pela primeira vez para fazer. Não lembro o que ele ia pegar. Ele levanta para andar, parecia uma cena épica, como se fosse a descoberta, sei lá, do fogo da humanidade, porque o cara levantou para andar. Então, realmente, é uma coisa que vale a pena pensar. Mas a gente também tem que levar em consideração que a preguiça é a mãe da inventividade, né? Afinal, o controle remoto existe porque as pessoas ficaram com preguiça de levantar para trocar o canal da televisão. Só dizendo, continue. Então, aí se você somar, tipo, o Tesla que o Kalel falou, se você somar os robôs aspiradores, se você somar a máquina de lavar, eu não vou nem muito longe, mas tipo, se você somar só essas coisas, você perdeu algumas, como é que eu posso dizer? Você perdeu algumas coisas que você precisaria fazer. Não que, tipo, no trânsito você vai ficar se movimentando. Não, você só ia controlar no volante o carro, mas, tipo assim, a comodidade vai ser tão grande que você vai, com o passar do tempo, as pessoas vão reclamar de ter que levantar, entende? Então, esse é um dos grandes perigos da automação, não só residencial, sendo ela automação no carro, automação no seu trabalho, automação de diversas coisas. No trabalho, eu sei que foge um pouco do assunto, mas tipo, no trabalho a automação ela pode causar um grande desemprego, então
toda automação ela tem o seu benefício, que é muito forte, mas vem com ela uma série de malefícios que ele vai causar também. Então, como a gente poderia escapar de alguns desses malefícios da automação residencial? Eu não vejo, tipo, uma forma muito clara de se escapar, mas uma das formas que eu, como um possuidor de automação residencial e Alexa, não tão bem automatizada assim, entre aspas, mas como um possuidor, eu procuro fazer exercício físico, que é uma das formas de me manter ativo, ser uma pessoa ativa, pelo menos, porque além de ser um possuidor de automação residencial, o meu trabalho é home office na frente do computador. Então, a minha chance de eu ser sedentário era diria que 90%, tá ligado? Aí, por isso, eu tento sempre fazer alguma atividade física, correr, academia, alguma coisa do tipo, para não ficar sedentário. Essa é a forma que eu enxergo e é a que eu faço. Como enfermeira, eu posso falar que existem algumas coisas do ponto de vista de saúde humana que a gente pode fazer. Ele falou da taxa metabólica basal, que a gente usa. Não, ela não é só utilizada com atividades corporais, mas também com atividades mentais, fora o trabalho. Como assim? Quando a gente trabalha, a gente utiliza nossas funções cerebrais, a nossa mente, para algo que é obrigatório. Isso não é prazeroso, o cérebro não gosta muito de trabalhar. Fazer o quê? Se você der atividade fora o que ele já faz, que é a questão da atividade física e etc., você der atividades prazerosas para o cérebro, assim como prestar atenção no que você se alimenta, porque o que é que faz uma pessoa saudável, às vezes não é nem tanto a questão do exercício físico, é a questão do que você come, você é o que você come. Então, você ter uma alimentação balanceada, você saber parar um momento do seu dia para produzir algo mentalmente, mas não produzir no sentido de trabalho, de ler, aprender ou executar alguma função mental que vá estimular o seu cérebro. E você fazer exercício físico não precisa ser grandes coisas, não precisa ser academia, você não precisa levantar peso. Você pega uma corda e vai pular um pouquinho de corda. Você tem um gato ou um cachorro dentro de casa, você vai brincar com seu bicho de estimação e não esquecer que ele existe dentro de casa. Já seriam coisas que iriam, pelo menos do ponto de vista do sedentarismo, iriam reduzir os riscos, entendeu? É esses três. É você fazer alimentação, você botar o seu cérebro para funcionar em alguma coisa produtiva fora do trabalho e você ter um mínimo de exercício que brincar com seu bichinho já seria alguma coisa. Agora é brincar de verdade, até o bicho ficar cansado. Se tivesse um robozinho para fazer carinho no gato, como é que ia ficar isso? Você teria que programar o seu cachorro para brincar com você, seu cachorrinho de metal. Aí, no caso, não seria até ele ficar cansado, seria até você ficar cansado. Porque a bateria dele acabar, contanto que ele não seja energia solar e você não esteja num jardim. Não sei, aí é vocês que entendem. Essa é boa. Alguma dica cultural de hoje, né? Pode ser... A gente sempre tenta dar dicas culturais sobre o assunto. Sérgio, tem alguma dica para como é que pode saber mais sobre automação residencial? Sobre automação residencial, tem uma série de livros e existe uma plaquinha que você pode começar, uma placa chamada Raspberry Pi. Você pode desenvolver a sua própria assistente pessoal. Ela tem como é que eu posso dizer? Você pode instalar uma função na sua plaquinha de Raspberry Pi que se chama Home Assistant, isso, enfim. Mas, tipo assim, essa função, você adiciona ela uma função de dar a sua voz e você pode programar as funções que você quer. Então, você pode mandar ela desligar a lâmpada, você já pode ir direto com um comando de voz fazer ela programar tudo que você quer ao mesmo tempo. As mesmas coisas que a Alexa possui, só que você vai manualmente fazer. Existem diversos livros ensinando isso sobre o Raspberry Pi e a própria documentação desta função que você pode colocar nesta placa. Isso seria uma dica mais high-tech, não seria tão cultural. Minha dica cultural sobre filme em relação a essa área. Eu diria que um seriado que fala bastante sobre tecnologia e etc. É um seriado da Netflix que se chama Black Mirror. A gente já deve ter indicado algumas vezes aqui. Tipo assim, eles falam bastante de coisas futuristas e eles falam de coisas mais futurísticas do que o que a gente já tem na realidade. Eles meio que seriam os filmes da década de 60, só que na atualidade.
a gente ainda vai fazer muita indicação de Black Mirror, porque é uma série fantástica. Então, preparem, se preparem ainda para ouvir a gente falando um pouco sobre Black Mirror aí, porque pode enjoar um pouquinho, mas é porque a série é fantástica. Então, ela realmente vai tratar sobre muita coisa da automação residencial e sobre tecnologia no geral. E Bia, tem alguma indicação para fazer? Como eu falei, eu não conheço muito do assunto, mas como foi o filme que eu lembrei enquanto vocês estavam falando, eu diria Wall-E, aquele filme do robozinho da Disney. Principalmente, vocês me lembraram muito a segunda metade do filme, porque para mim aquele filme podia ser dividido em dois fácil. Uma primeira metade, que é quando tá Wall-E e Eva na Terra, e a outra quando eles vão para a nave. Essa segunda metade com a quantidade de robôs fazendo a quantidade de funções dentro da nave, onde as pessoas praticamente não fazem nada, e tem a questão da obesidade, etc., dentro do próprio filme, eu acho que seria, pelo menos para quem não entende nada, como eu, uma forma de entender mais ou menos como é o processo. Eu tenho uma outra indicação da Netflix, ela não é bem tratando-se de automação residencial, mas é uma indicação de série futurista, que seria Viajantes, ou Travelers em inglês, que é um seriado em que pessoas do futuro incorporam o corpo de pessoas do passado e, tipo, são pessoas específicas no momento da morte específico que a pessoa pega tipo, adentra o corpo da pessoa que está morrendo. E aí a pessoa que está morrendo morreu, porém o corpo dela continua sendo controlado por essa outra pessoa do futuro. Eu vou entrar um pouco agora no assunto anime, porque existem vários animes de séries futuristas. Um deles muito conhecido, que acredito que várias pessoas já devem ter assistido, que é Sword Art Online, que se passa no Japão, que você compra um videogame e você tem um óculos de imersão em outra realidade. Então você coloca um óculos e aí você nasce com outro personagem em um outro mundo e você meio que sobrevive com esse personagem nesse outro mundo. E existem diversas vertentes do Sword Art Online, porque ele infelizmente já finalizou, só que surgiram outros derivados desse mesmo conceito. E aí existe uma série de animes relacionados a isso que eu deixaria aqui minha indicação. Falando de anime, se eu posso, ele falou de Sword Art, eu lembrei de um não tão conhecido, mas que é muito próximo. Ele tem essa questão dessa realidade virtual. Eu acho que ele se encaixa mais nesse universo, que são os hack, que é HACK, //. Sim, se escreve desse jeito. Também são vários, onde você entra nessa realidade em que você tem um mundo, às vezes, fantasioso, que, na verdade, ele é muito interessante, porque cada hack ele é meio que independente. Ele me lembra um pouquinho o Black Mirror, porque cada um tem sua história. Em alguns casos, você tem inteligências artificiais que ganham consciência, em outras você tem defeitos no sistema, em outros é a pessoa explorando essa nova realidade. Então, também é um anime muito interessante de se assistir. Filmes que eu separei aqui para indicar. Primeiro, iBoy. O menino leva um tiro na cabeça e fica com fragmentos de celular dentro do cérebro. Então, ele é como se alguém te levasse um tiro e ficasse com a Siri na cabeça, né? Então, ele passa a controlar os equipamentos a partir do cérebro, né? É interessante esse filme. Tem a Amy Moda, a primeira menina que nasce que é criada a partir de uma mãe que na verdade é um robô, é uma inteligência artificial. É interessante para a gente ver como seria uma pessoa criada a partir de um robô com inteligência artificial. É interessante. Tem um outro filme também que é Eno. Tem um sistema onde todo mundo está conectado nesse sistema. Então não tem ninguém mais no anonimato. Então, só que uma pessoa consegue burlar esse anonimato, consegue burlar esse sistema e começa a cometer uma série de assassinatos. Tem uma investigação e tal. E tem invasão de privacidade, um cara que é um empresário bem-sucedido, mora em uma casa que tem muita tecnologia, né? Então, é uma casa que tem uma quantidade de automação residencial muito grande. Só que a partir disso, uma empregada descobre que a família está envolvida com algumas coisas
Aí começa um jogo de gato e rato, de caçar e tal. E isso aborda várias coisas de a vida digital. Então, essas são as indicações da gente, que vai trazer um pouco sobre o tema, sobre o tema em tecnologia em geral e como a a automação residencial pode estar presente em nossas vidas em um futuro, ela já pode estar presente, só que lembrando que as coisas no Brasil ainda são um pouco caras para fazer a automação residencial completa, mas existem maneiras já, então só é pesquisar que vai achar. YouTube é o mar aberto também para achar coisas sobre automação residencial, o que pode ou os materiais que existem, né? Então, cada coisa que você pensar em sua casa pode ser uma forma de fazer uma automação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio mais esclarecedor, porque muitas pessoas não têm acesso ou não sabem o que é uma automação residencial. Na verdade, sabem, né, como eu falei para a Bia no início do episódio, na verdade, já entraram em contato com esse mundo, só que não entende dos conceitos, não sabe como fazer uma automação residencial em sua própria casa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu, galera. Adeus. Até o próximo episódio aí. E a automação residencial é um pouco caro, mas se você tiver interesse, vale muito a pena.